Me respeita. Hoje eu tive que ser milituda. Eu tive que ser, porque esse número de mulher sofrendo violência dentro de casa. Olá, quarentenada. Olá, quarentenado. Olá, quarentenade. Acabamos de passar pelo Dia das Mães que a gente nunca na história antes deste planeta viveu. Eu queria que a gente pensasse, então, o que é ser mulher neste momento, especialmente em que questões muito sérias ganham destaque, ganham uma lupa, né? Parece não, né? Se agudizam. Então, eu fui olhar os dados de violência contra a mulher aumentaram 40% desde o início da quarentena no Brasil, né? Isso são os dados que são catalogados de gente que denunciou, né? Então, não tem como a gente ter ideia da quantidade de pessoas, de mulheres que sofreram todo tipo de violência e não denunciaram. E aí fica muito mais complicado você denunciar no estado de quarentena, porque você tem medo de se expor, expor ao risco para onde você vai, né? E além de toda a sociedade que se estrutura de um jeito violento contra a mulher, agora tem o dado do coronavírus. Da mesma forma que existe subnotificação dos casos de coronavírus, né? Imagina a subnotificação dos casos de violência contra a mulher. Importante a gente lembrar que não tem só um tipo de violência contra a mulher, tem vários. Né? Não é só porradaria, não é só estupro, tem vários tipos de assédio, inclusive o financeiro, que inclui, por exemplo, tirar as ferramentas de trabalho da mulher, né? Impedir que ela se sustente. Tem vários jogos que estão no campo do psicológico que fazem com que a mulher não se sinta suficientemente dona de si para se colocar no mundo, né? Tem muitas perversidades. Por isso é importante vocês olharem ao redor ou contactarem as amigas mulheres, né? Para entender como elas estão. É vergonhoso, a gente tem vergonha de ser a vítima. E no momento que a gente está vivendo agora, é urgente que a gente, como mulher, não tenha medo de falar a seguinte frase: me respeita. Ah, porque eu não quero causar estresse. Eu ouço isso muito de amiga. Ai, eu não quero causar estresse. Ai, mas assim... E a gente tem uma coisa de falar: ai, muito obrigada. A bela recatada do lado. Ai, muito obrigada. Me respeita. Me respeita. Em alguns lugares isso é mais difícil. Em alguns lugares a gente tem que sair, tem que pedir ajuda de alguém, tem que ligar para 180. Agora tem a lei Maria da Penha. Provavelmente você já viveu, conhece alguém que já viveu violência antes da lei Maria da Penha, então você, assim como eu, sabe como era difícil, mas você pode ligar para 180. Se a sua vizinha que está em quarentena estiver sofrendo, você pode ligar para 180. A gente tem que parar de sentir vergonha de falar me respeita e aqui não. Parece pouca coisa, mas não é. Sabe por quê? Você tem primo, você tem aluno, você tem vizinho. Olhar uma mulher que consegue se posicionar de forma respeitosa consigo produz no mundo novos mundos. Ah, mas mulher menstrua. Ai, mas mulher tem filho. Se não é direito ter filho, se não é direito parir, então a gente está penalizando a preservação da espécie, é isso? E não é o trabalho mais importante, que é formar indivíduos minimamente razoáveis? Existem vários lugares diferentes na sociedade para a mulher. Eu falo de um lugar, né? Que é um lugar de privilégio. E eu aprendo cada dia um pouco sobre feminismo com mulheres muito poderosas. Não me sinto à vontade para falar, por exemplo, de algo que é urgente, que se chama feminismo interseccional, né? Eu posso olhar esses dados, mas eu não tenho o lugar de fala, né,
que aí quem vai me ensinar sobre isso é a Djamila Ribeiro. Eu tenho obrigação histórica de falar disso, dessas culturas, desses apagamentos, dessas violências que sofrem as mulheres negras, populações inteiras, mas eu não tenho lugar de fala, né? Eu não presencio na minha carne o que é ser uma mulher negra. E agora, durante a pandemia, toda desigualdade social, econômica, racial vai ficar mais evidente. E já fica, por exemplo, com esse dado que eu trouxe para vocês, da violência contra a mulher. É urgente falar de feminismo, é urgente falar de feminismo, é urgente falar de negritude, é urgente eu dizer que eu não tenho lugar de fala, é urgente eu falar, Isa, fala por mim, a Isa pode falar por mim sobre isso. A Conceição Evaristo, a Gabs vai falar sobre isso, muito melhor que eu. Olhar para um país como o Brasil e não falar da questão racial e falar só de relação de trabalhador e dono de empresa, no meu entendimento, é não ser responsável. Tem um outro livro também, que é da Marcia Tiburi, que vai apresentar aí questões básicas sobre o feminismo. Eu vou pedir licença para ler. Quando falamos em controlar, queremos dizer proibir e permitir segundo as necessidades previamente definidas pelo sistema, o que é injusto com cada pessoa. O feminismo é uma ético-política e é uma ético-poética que visa desestabilizar um estado de coisas caracterizado por sua injustiça. Uma das maiores injustiças do patriarcado, ou a injustiça originária, aquela que se repete todo dia, é não tornar possível a presença das mulheres na história, nem permitir que elas ocupem algum espaço de expressão na sociedade. Cada espaço é conquistado com dificuldade e somente com muita luta. Essa da Carla Cotirene, que chama exatamente interseccionalidade, eu não sei se vai estar focando. Tudo bom? Em que ela vai, inclusive, a partir de termos de religiosidade afro-brasileira, apresentar questões referentes ao feminismo negro, das mulheres negras, né? Porque se você pegar a análise, né, da condição social das mulheres negras, você vai perceber a disparidade de salário, de condição de acesso aos bens privados e públicos, né, entre uma mulher branca e negra. A Adichie, que é uma escritora nigeriana, e ela vai falar do perigo de uma única narrativa. A Adichie foi alfabetizada aos 4 anos, que ela lia livros de literatura estadunidense e inglesa. E aí ela via pessoas todas brancas, de olhos azuis, que tomavam chá e falavam muito sobre o tempo. Sendo que no país dela, obviamente, não eram questões. E quando ela começou a escrever, ela é escritora, contadora de histórias, e ela, no meu entendimento, ela produz uma nova história, né, com H maiúsculo. Ela começou a escrever aos 6 anos, ela também criou narrativas com esses tipos de personagens. E o que ela alerta pra gente é: vejam o perigo de uma única narrativa. Uma mulher nigeriana que escreve pode me ensinar isso. Qual o perigo de todos os livros, todos os pensadores, todos os ministros, todos os presidentes, todos os governadores, todos os deputados, ou quase todos, serem homens? Qual o perigo disso? Qual é essa história? Mesmo nas artes, que a gente entende que é um espaço mais aberto, olha o perigo da única narrativa. Esse é o perigo da única narrativa. Falei da Adichie, eu preciso falar da Conceição Evaristo, que é outra contadora, escritora, doutora, maravilhosa. Tem um livro que chama Beco da Memória, que tem uma personagem narradora, né, a Maria Nova.
e que ela fala assim, né? Maria Nova estava sendo talhada a ferro e fogo, que é um espaço que infelizmente muitas mulheres precisam passar, né? Que é se colocar no mundo com veemência e força, dependendo do espaço social em que estão. Então olha aí quantos deputados mulheres tem, quantos presidentes, olha aí como é que estão sendo as presidentes mulheres em relação ao coronavírus. Dá uma olhada como tem sido a diferença, tá? Não é que é mulher, então é maravilhosa, não é isso que eu tô dizendo. Tô só pedindo pra gente pensar, né? Numa política mais feminista, uns afetos mais feministas. E feminismo não é jogar contra o homem, não é isso, é respeito. Me respeita. E não pense que o machista é um homem troncho. O machista pode ser uma mulher, pode ser uma mulher muito próxima, pode ser um homem gay. E tudo bem se a gente se propuser ir se desconstruindo e não for violento com as mulheres e com o poder de fala e com os direitos delas. Mas presta atenção, porque o machismo está em toda parte e ele está dentro de nós. A questão de gênero, ser mulher, ser branco, não ser branco, racismo, esses rastros horrorosos da escravidão que determinam as atrocidades que são acometidas com pessoas, com a maioria das pessoas desse país, são questões urgentes. Ser bicha, ser sapatão, ser bissexual, ser trans, ser queer, são questões urgentes. O feminismo é uma dessas questões. Entender que isso é essencial para olhar para quem somos, para as nossas sociedades. Por que eu estou falando isso? Porque tem um grupo bem grande de pessoas que diz que isso são coisas menores, que a gente tem que olhar assim. Tem pessoas que têm acesso ao poder econômico, ao capital, e pessoas que não têm acesso ao capital. E esse é o grande debate. As outras questões, se você é LGBT, mulher, negro, branco, interessam menos ou interessam também, mas ficam criando ruído na grande questão que é a relação do capital. Não são questões menores, não podem ser questões menores. Inclusive o nome que tem se dado a essa quantidade enorme de assuntos se chama questões identitárias, como se fosse a mesma coisa. Então já tem um olhar que é patriarcal, né? Que vai chamar de identidade como se fossem pequenininhas pecinhas de uma grande totalidade, que aí esse lugar que está olhando para tudo isso que compõe a nossa realidade, né? E chamando de identitário, né? Olhando como menor, acaba replicando esse modelo que combate, né? Que é uma perspectiva mais de um tipo de marxismo, digamos assim, né? Que quer combater esse capitalismo e acaba repetindo uma fala que também é totalizadora. Eu estou me colocando aqui para debater. É respeito. Me respeita. Me respeita. Isso reverbera no universo. Ficou místico isso, né? Mas não é para ser místico, é para ser sociológico, político. Conselho de mãe: limpar o óculos e fechar a tampa. Fecha a tampa. Fecha a tampa das coisas, guria. Tá, acho que sim.